Imagina que você está acompanhando uma série, uma franquia de filmes que você está lá empolgado, acompanhando cada detalhe, até que um personagem simplesmente some do nada. Mas não tem nada de despedida, nada de morte dramática, nada de explicação, ele só desaparece do nada. E o pior, ninguém dentro da história pareceu notar. E fora dela, o público simplesmente aceita e é como se aquele personagem nunca tivesse existido. Esse fenômeno é mais comum do que parece, a gente chama ele carinhosamente de apagão de roteiro. Aqueles momentos em que o roteirista decide que é mais fácil fingir que o personagem nunca existiu do que dar uma justificativa do plausível sumiço pra ele. E a parte curiosa é que às vezes a gente até reclama, mas na maioria das vezes a gente simplesmente deixa passar. Talvez porque a narrativa principal seja tão envolvente que não dá tempo de ficar se perguntando cadê o fulano que sumiu. Ou talvez porque o personagem nunca foi tão importante assim, aí o cérebro meio que deleta isso no silencioso mesmo. Mas a verdade é que esse tipo de desaparecimento revela muito mais sobre como Hollywood e até mesmo séries menores tratam os personagens descartáveis. E hoje no canal a gente vai mergulhar nesse tema, personagens que sumiram sem explicação e porque quase ninguém se importa. Mas antes de começar o vídeo, já peço para você pegar seu cafezinho, se acomodar no seu sofá e bora pro vídeo. Mas antes do vídeo, deixe seu like aí, faz esse favor pra gente. Bora pro vídeo. Para começar, não temos como falar desse tema sem mencionar o clássico dos clássicos, Chuck Cunningham, o irmão mais velho do Happy Days. O cara apareceu na primeira temporada, tinha até uma presença de irmão mais velho genérico e depois sumiu, literalmente evaporou da série como se tivesse sido abduzido por alienígena. E o mais engraçado é que ninguém nunca comentou sobre isso dentro da trama. O público só aceitou que o Rich Cunningham tinha virado o filho único e vida que segue. Esse caso é tão icônico que existe até um termo chamado Cunninghammer, que é usado por críticos de TV quando o personagem some do nada. Outro exemplo maravilhoso é em Family Matters. A série acompanhava o famoso Steve Urkel, mas no meio disso tudo tinha a caçula da família, a Weasel Judy. Só que os roteiristas decidiram que ela não tinha futuro ali na trama e sumiu com a garota. O último registro dela subindo as escadas e nunca mais descendo. Imagina você criança indo pro seu quarto e sendo deletado da existência, né? O Thanos foi tão eficiente. You die for that. E se você acha que isso é coisa de série antiga, você tá muito enganado. Até em franquias gigantes isso acontece, quer ver? Homem-Aranha da Marvel. Todo mundo sabe que o Peter Parker tem um histórico trágico com o tio Ben, mas no MCU o personagem simplesmente não existe. Nunca teve flashback, nunca foi mencionado com clareza, nada. Ele só desapareceu da mitologia do personagem. A impressão que dá é que a Marvel achou mais prático fingir que o homem que moldou a vida do Peter Parker nunca esteve lá. Porque o público já viu isso antes, então vamos pular isso aí. Mas ao mesmo tempo gera um buraco gigante na narrativa. E aí fica a pergunta, e se esses personagens são tão descartáveis assim, por que eles foram criados em primeiro lugar? E mais ainda, por que a gente como público não se incomoda tanto quando eles somem? Se nas séries antigas esse sumiço parecia preguiça de roteiro, nas franquias modernas a coisa fica ainda mais evidente e às vezes mais bizarra. Um exemplo clássico é Star Wars. Você lembra da Rose Tico? Pois é, talvez não lembre, porque no filme seguinte, a Ascensão Skywalker, a personagem teve um baita arco que foi praticamente um dos motores da trama anterior e de repente virou figurante de luxo. Ela aparece em 2 ou 3 cenas rápidas e pronto, foi jogado de canto. É como se o filme tivesse vergonha de ter dado destaque para ela antes. E a justificativa disso, nenhuma. Outro exemplo é em Harry Potter. Quem lembra do Charlie Weasley? Ele foi mencionado várias vezes nos livros, mas nos filmes ele é praticamente um fantasma. Ele existe, a família dele fala dele, mas nunca aparece de verdade. E o pior, ninguém estranha, é como se ele fosse aquele parente distante que é lembrado quando alguém precisa dizer ele tá bem, tá trabalhando fora. Tipo isso. O cara foi praticamente estagiário esquecido da franquia. E se você acha que só as sagas longas fazem isso, olha pro Transformers. Os primeiros filmes tinham personagens humanos que até tentavam criar uma trama paralela. Só que a cada sequência do Michael Bay, ele ia simplesmente deletando metade do elenco e trazendo um novo. Por exemplo, a Megan Fox. Até os robôs que você jurava serem importantes sumiram. Era um tipo de jogo de quem vai desaparecer dessa vez. E o público continuava indo ao cinema porque no fim das contas todo mundo tava lá só pra ver robôs gigantes explodindo coisa. Até porque o que o Michael Bay sabe fazer de melhor é isso. Esse padrão mostra algo muito curioso. Muitas vezes o próprio público contribui para esse esquecimento, porque se a história principal está engatada, a galera deixa passar qualquer coisa. O cérebro geek meio que ativa o modo tanto faz. Agora que vem a parte mais interessante, porque a gente não aceita tão facilmente que personagens desapareçam sem explicação. Primeiro, existe o fator mais óbvio, preguiça de roteiro. Os roteiristas estão sempre correndo contra o tempo, contra produtores, contra a pressão de manter a história em movimento e tudo mais.
Mas também tem outro ponto importante, muitos desses personagens nunca foram realmente bem construídos, eles eram acessórios, figuras de cena adicionadas para preencher espaço, criar uma dinâmica temporária ou até mesmo porque o estúdio exigiu. Aí quando chega a hora da narrativa afunilar, esses personagens que ficam sobrando, eles viram personagens descartáveis, e assim o público não sente falta disso. É como perder uma figurinha repetida do álbum. E é claro, existe o fator distração. Se a história principal está envolvente, cheia de reviravoltas ou efeitos visuais incríveis, ninguém vai parar para perguntar cadê aquele carinha do segundo filme. Hollywood sabe bem disso, e os estúdios também confiam no espetáculo, no fanservice, no ritmo acelerado para fazer você esquecer desses pequenos buracos que eles vão deixando. No fim das contas, esses sumiços revelam algo bem curioso, sobre como nós, o público, gente que reclama quando a trama erra coisas grandes, mas perdoa quando é um erro seletivo e conveniente. E o pior é que a gente só percebe a ausência quando alguém aponta. Até lá, é como se esses personagens nunca tivessem existido. Isso mostra que lá no fundo o público não liga tanto para a coerência quanto acha que liga. O que a gente realmente quer fazer é se sentir entretido. Se a história principal tá boa, se o espetáculo é grande, a gente fecha os olhos para esses buracos. E a ausência de um personagem só incomoda de verdade quando mexe com o coração da narrativa. Se não mexe, ele é totalmente deletável. E é justamente por isso que os estúdios continuam fazendo isso, porque funciona. Porque sabem que enquanto a gente estiver batendo palmo para as explosões e plot twists e para os personagens principais, ninguém vai se importar se a irmãzinha do protagonista nunca mais vai descer as escadas ou se o melhor amigo sumir de repente, ou se metade do elenco do filme passado evaporar. No fim, os personagens desaparecidos são como fantasmas da cultura pop. Eles existiram, marcaram uma presença rápida e sumiram sem deixar rastros. E a gente continua assistindo, rindo, chorando e reclamando, mas nunca demais. Porque convenhamos, o que importa mesmo é que a história siga em frente. E talvez seja por isso que ninguém reclama de verdade, porque no fundo a gente também prefere esquecer. Bom galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para notificações e até o próximo vídeo. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a